Vou pedir para você abrir tua Bíblia no texto de 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5, e vamos fazer a leitura do versículo 10 e do versículo 11. 2 Reis, capítulo 5, faremos a leitura do versículo 10 e do versículo 11. A palavra de Deus diz assim: Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi, dizendo: Pensava eu que ele sairia a ter comigo, pôr-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra, e restauraria o leproso. Amém? Eu não sei vocês, mas quando eu era criança, sempre que eu me machucava, eu vou confessar para você, o machucado não doía tanto. O que mais doía era a expectativa do que minha mãe ia fazer no machucado. Geralmente ela chegava com um vidrinho e um líquido laranja, vocês estão lembrando, né? E ela pegava aquele negócio chamado mertiolate, passava no lugar da ferida. Meu irmão, a gente era arrebatado ali, né? A verdade é essa. O pior é que a gente vai descobrir anos depois que não funcionava, só doía, né? E quando a gente é criança é assim, os machucados vêm, as cicatrizes vêm, e muitas vezes o que dói mais não é nem o machucado, é a própria cura. É coisa de vó, né? Vó tem aquela frase: remédio bom é remédio que dói. Para curar tem que doer. A minha esposa está aqui e a avó dela tinha uma receita eficaz para todo tipo de machucado: água com sal. Os antigos estão balançando, né, seu Saulo? É isso aí, água com sal, né? E água com sal é uma coisa que no machucado dói, na ferida dói, água com sal, né? Mas não é interessante como, às vezes, a nossa expectativa não é justamente essa? Que o tamanho da cura, da cirurgia, a intensidade do remédio tem que superar em muito o problema. Não surpreende a gente quando a gente vai no médico, cheio de sintomas estranhos, e sai de lá com uma receita de Tilenol, por exemplo? Estranha a gente, né? A gente espera que o problema que a gente tem seja tão grande que peça, muitas vezes, uma ação milagrosa. Algo que a gente diria do outro mundo, né? E quando a gente lê esse texto, dá para a gente perceber que é mais ou menos isso que Naamã talvez esperasse. Se a história de Naamã para você é uma história nova, Naamã era comandante do exército sírio, comandante dos exércitos da Síria. E Naamã, apesar de ser um cara muito respeitado, ser um comandante de carreira, ele tinha poder, ele tinha riqueza, ele tinha prestígio, ele também tinha uma coisa que o impossibilitava de várias formas. Naamã era leproso. E Naamã teve que conviver muitos e muitos anos com esse problema. Até que um dia, o capítulo 5 de 2 Reis nos conta que Naamã, provavelmente em alguma das batalhas que travou contra Israel, leva uma menina para trabalhar para sua esposa, como serva da família. E essa menina, que por sinal, quando você lê o capítulo 5, é talvez uma das principais personagens do capítulo, não tem o nome dela mencionado. Mas é brilhante como Deus nos mostra que mesmo as pessoas anônimas têm um papel fundamental na expansão do teu reino. E essa menina olha um dia para a senhora dela e diz: se o meu senhor conhecesse o profeta que tem lá em Israel, ele seria curado da doença dele. Naamã fica sabendo, vai para o rei da Síria, Ben-Hadad, e pede para o rei liberá-lo para que ele fosse até Israel, atrás do profeta do Senhor, na época Eliseu. O rei não só libera Naamã para ir, como escreve uma carta de próprio punho para que ele entregasse para o então rei de Israel,
pedindo para que o rei de Israel, Jotão, quando recebesse, permitisse que o profeta do Senhor curasse Eliseu. E dá para Eliseu levar uma série de recompensas para entregar para o profeta do Senhor. E Naamã faz isso. Naamã abastece a sua comitiva, vai em direção a Israel com a famosa carta de recomendação do rei sírio, e ao chegar lá, ele entrega essa carta para o rei Jotão. Só que desde o começo as coisas não acontecem do jeito que eu acho que Naamã, eu fico pensando, imaginava que aconteceria. Talvez Naamã imaginasse que quando ele chegasse e entregasse a carta, ele fosse recebido como um comandante coroado, prestigiado no palácio, trariam o profeta faria um espetáculo, ele seria curado. Talvez fosse isso que Naamã esperasse. Mas não é o que acontece, porque assim que ele chega, o rei Jotão toma aquela carta de recomendação como uma ofensa pessoal. Olha o raciocínio que o rei chega. Ele pensa assim: eu não sou Deus para curar esse homem. Eu já sei o que o rei da Síria está querendo. Ele quer me envergonhar, ele quer me imprensar na parede, ele quer arranjar um pretexto para invadir Samaria, para tomar o poder. É uma afronta. E ele fica apavorado, rasga suas vestes e se entrega ao medo. E e Naamã olha para aquela situação e Naamã não sabe o que fazer. O texto não deixa claro qual é o próximo passo de Naamã, mas uma coisa o texto deixa claro, que de alguma forma aquele fato chega ao conhecimento de Eliseu, né? Eu acho que a igreja de Cristo naquela época se parece muito com a de hoje, porque hoje acontece uma coisa na igreja, 5 minutos depois, todo mundo está sabendo, está no grupo do WhatsApp, é a Rádio Crente, né? Todo mundo já está ciente, a coisa se espalha. E naquela época, parece que não mudou muito. Ou seja, de alguma forma, aquela situação chega ao ouvido de Eliseu. E Eliseu fala: não, manda ele vir falar comigo, e eu vou resolver o problema dele, porque tem Deus em Israel. E Naamã sai do palácio e vai com a sua comitiva atrás de Eliseu. E esse momento da história é exatamente esse momento que nós lemos aqui os 2 versículos bíblicos, que é o versículo 10 e 11, porque Naamã chega com a sua comitiva na casa de Eliseu, e ao invés de Eliseu sair para falar com Naamã, Eliseu pede que um mensageiro leve um recado para Naamã. E o recado era: Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. E aí, meu irmão, definitivamente o versículo 11 entrega a decepção total de Naamã. Parece que Naamã estava se controlando até aquele momento, mas aquela foi a gota d'água. Tudo culminou naquele momento. Pensa comigo, Naamã passou a vida inteira convivendo com a lepra. Naamã não conseguia mais tirar aquele problema da vida dele, era impossível, não tinha cura. Naamã não tinha uma solução lá em Damasco. Naamã não tinha uma solução nos médicos sírios. Naamã não tinha como resolver aquele problema. E ele está na frente da casa do profeta. O profeta diz para ele o que ele tem que fazer. E ao invés de largar tudo, sair correndo em direção ao Jordão, mergulhar 7 vezes, Naamã se decepciona com o que ele ouve. Talvez o que Naamã estivesse esperando era que o profeta Eliseu passasse um mertiolate na ferida dele. Ou seja, talvez o que Naamã estivesse esperando é que o acontecimento para curá-lo tinha que ser muito mais grandioso do que o fardo que era para ele carregar aquela doença. E o versículo 11 continua: Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Meus irmãos, hoje eu quero conversar com vocês sobre como a revelação de Deus muitas vezes acontece na nossa vida um pouco diferente de todo fenômeno sobrenatural
que muitas vezes nós esperamos. E o primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês é, muitas vezes, o nosso orgulho nos impede de ver a ação de Deus na nossa vida, nas situações mais simples, comuns e ordinárias do nosso dia a dia. Pensa comigo, Naamã, ele era um grande comandante de um reino muito poderoso. Naamã tinha prestígio, Naamã tinha fama, só que Naamã também era leproso. A indignação de Naamã revela muito sobre a personalidade dele. Muito provavelmente o orgulho de Naamã quase o impede de ser abençoado naquele dia por Deus e ser definitivamente curado daquela doença. E a pergunta é, quantas vezes será que nós também não colocamos o nosso orgulho, as nossas expectativas de Deus, a nossa forma de achar como Deus deveria agir na nossa vida, à frente do que é de fato a revelação de Deus para a gente naquele momento? Muitas vezes a palavra de Deus se revela para nós em mensagens muito simples, e que muitas vezes também confrontam as nossas próprias expectativas de como deveria ser. Aliás, o orgulho espiritual que muitos de nós podemos adquirir ao longo da vida pode ser o que vai nos afastar da obediência à palavra de Deus. E esse é um ponto que a gente tem que ficar muito atento, dependendo de como é a nossa jornada cristã. Eu me coloco muito nesse momento da minha vida. Passar no vestibular presbiteriano, ir para o seminário, o que eu mais ouço hoje do meu pastor é: cuidado para você já não achar que sabe mais que seu pastor, só porque está indo estudar. E esse é um perigo que muitos de nós seminaristas vivemos. O perigo do orgulho pelo conhecimento. Mas não é só seminaristas que vivem, não. Esse é um perigo que muitos de nós, presbíteros de longa data, podemos viver. Esse é um perigo que muitos de nós, oficiais, diáconos que servimos na igreja, podemos viver. Esse é um perigo que muitos de nós que nascemos dentro da igreja ao longo dos anos, podemos viver. Esse é um perigo que nós, eu tenho certeza que você também pensa assim comigo, desejamos que aqueles que foram batizados hoje, aqueles que foram batizados semana passada, aqueles que acabaram de ser recebidos no corpo visível de Cristo, nós desejamos que eles não vivam esse orgulho espiritual que nos afasta da obediência, da revelação de Deus para nossas vidas, que é a palavra de Deus. Então, o primeiro ponto, cuidado, porque muitas vezes o nosso orgulho, muitas vezes a nossa autoimagem, muitas vezes a nossa expectativa exacerbada de como deveria ser a revelação de Deus, pode ser o que justamente nos afasta de compreender a vontade de Deus para nossas vidas, de perceber os milagres de Deus se revelando para nós no dia a dia, de ouvir a voz de Deus falando aos nossos corações. O segundo ponto que eu quero trabalhar com vocês é: Deus ainda age da mesma forma que Ele agiu no passado. Ele ainda pode abrir o mar vermelho, Ele ainda pode fazer chover pão do céu, Ele ainda pode mandar fogo para queimar os ímpios. A ação de Deus ainda é e será tão poderosa quanto os textos do Antigo Testamento nos revelam. Mas Deus também é o Deus do simples, Deus também é o Deus do comum, Deus também é o Deus do ordinário. Quando você lê o texto de Naamã, fica muito claro que a decepção de Naamã não era com o profeta em si, porque ele nem conhece Eliseu. A decepção de Naamã não era com o Deus de Israel, ele não questiona o poder de Deus. A decepção de Naamã se dá
com o processo que ele imaginou que ele teria que passar. Quando Eliseu diz para ele, vai até o Jordão e lava-te 7 vezes, Naamã pensa, isso é simples demais para resolver um problema que tomou a minha vida inteira, praticamente me definindo quem eu sou. E olha como às vezes essa falta de percepção do simples pode nos afastar da bênção diária de Deus, de nos afastar da vontade de Deus revelada para cada um de nós e nos colocar distante de onde nós gostaríamos de estar. Naamã junta todas as coisas para voltar para a Síria. Quem impede Naamã é um servo dele, que o chama de pai. Tamanho respeito que ele tinha com aqueles que o serviam. E esse servo diz assim para Naamã, meu senhor, o senhor já veio até aqui, o Jordão está logo ali, o senhor só precisa ir até lá e mergulhar 7 vezes. Falta tão pouco. Dá para a gente imaginar talvez um filme passando na cabeça de Naamã. Naamã imaginando como foi crescer com a doença, como foi viver com a doença, como foi convencer o rei, como foi pegar a carta, como foi a viagem, como foi convencer o rei de Israel e depois encontrar o profeta. Puxa, eu cheguei até aqui. E chegar até aqui já foi difícil demais. E cada um de nós sabe como foi difícil chegar até aqui. Cada um de nós sabe como foi difícil sentar nesse banco. Cada um de nós sabemos qual foi o velho homem ou a velha mulher que você deixou para trás quando você entrou por essa porta, quando essa água caiu sobre a sua cabeça e quando você professou o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador. Quantas coisas você deixou para trás na sua história de vida. Pecados que pesavam na sua cabeça, que pesavam no seu coração, talvez que pesavam no seu corpo, talvez que pesem até hoje. E a palavra nos diz que da mesma forma simples que a palavra nos recomenda, se com a boca confessar e com o coração crer, é a mesma forma simples que Naamã precisava descer até o Jordão, mergulhar 7 vezes e sair de lá com a pele limpa. Às vezes a gente espera trovões no céu, as nuvens se fechando, a terra tremendo, o fogo caindo, o mar se abrindo, chover pão, para acreditar que Deus abençoa a nossa vida diariamente. Mas Deus também é o Deus das coisas simples, das coisas comuns e das coisas ordinárias do dia a dia. Quando Naamã desce ao Jordão e Naamã começa a mergulhar no rio, o profeta diz para ele, mergulhe 7 vezes. E o texto não deixa claro para a gente se a cada mergulhada que Naamã dava, se a lepra saía aos poucos. O texto não deixa claro isso. Vamos tentar trazer isso para o nosso dia a dia? Às vezes, a gente já sabe o que a gente precisa fazer. A gente até começa a fazer. Mas enquanto o resultado não aparece, enquanto a bênção não se concretiza, enquanto aquilo que a gente espera que Deus mude, melhore, cure, aumente, diminua, proteja, liberte, enquanto aquilo não acontece em definitivo, parece que a nossa fé não fica forte. Parece que ela vai se abalando com o tempo. Eu fico imaginando Naamã mergulhando. Puxa vida, eu já mergulhei uma vez, nada aconteceu. Eu mergulhei a segunda, nada aconteceu. Eu fico imaginando os servos de Naamã olhando um para o outro e pensando, eu acho que não vai dar certo isso. E ele mergulha a terceira, e ele mergulha a quarta. E pensa comigo, como é para um comandante de um exército se despir das suas roupas, mergulhar num rio, na frente daqueles que o servem, doente, leproso, com a pele exposta, e mergulha a 4ª vez, e mergulha a 5ª vez, e mergulha a 6ª vez, e nada acontece.
mas ele precisava mergulhar a 7ª vez. E é aqui que entra a obediência. Ainda que nada esteja acontecendo, ou ainda que pareça que nada acontece, Deus nos pede obediência. Deus nos pede fé, convicção daquilo que se espera, certeza do que não se pode ver. Deus nos pede que perseveremos firme para que sejamos mais que vencedores. E foi isso que Deus pediu para Naamã. E Naamã obedece a Deus. E Naamã, naquele dia, conhece um Deus que ele ainda não tinha conhecido. Ele tinha ouvido falar do grandioso Deus de Israel. Ele tinha ouvido falar do Deus dos milagres poderosos de Israel. Naquele dia ele conheceu o Deus do simples, o Deus do comum, o Deus do ordinário. O terceiro e último ponto que eu quero trabalhar com vocês na noite de hoje é que a mesma cura que foi estendida a Naamã de um jeito simples, comum e ordinário, nós teremos a oportunidade, o privilégio, nós seremos convidados daqui a pouco a participar do maior milagre comum, simples e ordinário que Cristo estende a nós, que é a mesa da sua comunhão. Quando o nosso Senhor Jesus precisou escolher um símbolo que significasse a extensão da graça de Deus para a gente, diariamente, mensalmente, ao longo dos nossos dias, ele escolheu a mesa de uma ceia com os seus amigos. Quando a palavra de Deus precisa escolher um símbolo, um ícone, um significado de como será o nosso encontro com Cristo para a inauguração de novos céus e nova terra, o símbolo utilizado também é a mesa de um banquete, algo simples, comum e extraordinário. Quando Deus precisa encontrar uma metáfora para a nossa união com Cristo, Deus escolhe algo simples, comum e ordinário do dia a dia, chamado casamento. Daqui a pouco nós seremos convidados a participar mais uma vez dessa mesa. E essa mesa da comunhão com Cristo é uma mesa que cada vez que você participa, é como se você estivesse mergulhando naquelas águas do Jordão e a graça de Deus sendo derramada sobre você, sobre a sua vida, inundando o seu coração e a sua união com Cristo se tornando cada vez mais forte, para que você possa resistir ao pecado, para que você possa ouvir a voz de Deus ao seu coração, para que você possa compreender a revelação de Deus para a sua vida. Essa é uma mesa que todos nós, como discípulos de Jesus, devemos participar. Aqui está a nossa obediência aos sacramentos deixados por Jesus. Que nós possamos servir de exemplo para os novos que estão chegando, que nós possamos servir de exemplos para aqueles que estão sendo recebidos aqui na igreja, participando dessa mesa e dando a ela a sua devida importância. O nosso Senhor Jesus, Ele nos convida a termos uma vida simples, comum e ordinária na oração, na pregação da palavra, na participação dos sacramentos, no cuidado uns com os outros, na vida como igreja. É claro que é gostoso quando a igreja tem eventos, quando a igreja tem momentos de confraternização, quando a igreja tem momentos de alegria e comunhão. Mas a nossa igreja também precisa ser uma igreja assim, no simples, no comum, no ordinário do dia a dia, cuidando uns dos outros, um irmão cuidando do outro, recebendo na igreja,
se preocupando com a vida do nosso irmão e como nós podemos servi-lo ainda mais e como nós podemos ser bênção na vida dele. A presença de Deus na nossa vida passa por coisas pequenas, além de passar pelas coisas grandes. Passa pela rotina diária de oração em casa, leitura da palavra, momento da família de mergulhar no conhecimento de Deus. Passa também pela nossa oração silenciosa, passa pela mesa do Senhor, mas também passa pela obediência simples às ordenanças de Deus para a nossa vida. Talvez o nosso maior milagre nos dias de hoje seja reconhecer o Deus nas coisas comuns, nas coisas simples e nas coisas ordinárias. E eu quero terminar deixando esse desafio para a tua vida. Ao sair daqui hoje, dedique um tempo encontrando Deus nas coisas simples da sua vida, encontrando Deus no jantar de hoje com a sua família, encontrando Deus no seu trabalho de amanhã, encontrando Deus na sua forma de falar com desconhecidos, encontrando Deus nas coisas simples, comuns e ordinárias do dia a dia. Amém? Vamos orar? Pai querido e Pai amado, Senhor, Tua palavra foi lida, Tua palavra foi pregada, Pai. E eu oro a Ti para que ela continue falando aos nossos corações. Que o Espírito Santo, Pai, possa falar aos nossos corações de forma simples, comum, ordinária no dia a dia, e que Ele nos capacite a Te ouvir, Pai. Que a gente possa ser conduzido por Ti, Senhor, a servirmos uns aos outros, a servirmos a Tua igreja de forma grandiosa, mas também no simples, no comum e no ordinário. Continue, Pai, falando aos nossos corações. Continue nos guardando, nos abençoando e nos conduzindo, para que o nome do nosso Senhor Jesus seja pregado com a nossa vida, não só nos feitos grandiosos, mas também nos feitos simples, comuns e ordinários do dia a dia. É isso que te pedimos, louvamos o Teu grande nome. Em nome de Jesus, amém.